retificador de meia onda. Esse aqui foi o primeiro retificador. Hoje ele não é tão usado. Tá? Ele era usado muito nos aparelhos a válvula. Ele fazia uma filtragem para o circuito valvulado. Existia uma válvula, do nome diodo, saiu daí, que são de 2 elementos. É uma válvula diodo. Eu tenho uma aula de válvula que também explico isso. Tá lá, diodo, válvula diodo. E esse diodo ele tem o mesmo funcionamento. O que acontece aqui? Observe o seguinte, eu aplico aqui no primário desse transformador uma tensão alternada, 127 volts, 60 Hz. Tá? Ou 50 Hz, tem países que são 50, tem lugares que são 60 Hz. O transformador também vai me fornecer aqui uma tensão alternada, de menor ou maior valor. O diodo, ele o que acontece com esse diodo? Eu tenho que voltar na aula do diodo para falar o quê? Qual é o funcionamento do diodo? O diodo, ele só conduz quando polarizado diretamente. Então, ele só vai conduzir quando o anodo dele, que é essa seta, estiver mais positiva que o cátodo. Aí ele conduz. Se eu polarizar inversamente, ele não conduz. Então, essa que é a diferença. Observe aqui, então, no desenho. O semiciclo positivo, ele vai fazer o diodo conduzir. Como o diodo conduziu, imagina que o diodo é um fio. Ele está conduzindo, é uma chave ligada. Então, esse semiciclo passa. Olha aqui, ó. Na saída do diodo, passou o semiciclo positivo. Mas o negativo não passa. Por quê? O negativo não faz ele conduzir, porque negativo no anodo ele não conduz. Então, esse diodo é uma chave liga e desliga. Ele deixa passar o positivo e não deixa passar o negativo. Então, aqui na minha carga, no meu consumidor, a gente geralmente chama de carga, RL é uma resistência de carga, é um consumidor, pode ser uma lâmpada, um aparelho, qualquer coisa, ele vai receber aqui uma tensão contínua. Por quê? Porque esse lado de cima sempre será positivo e o lado de baixo sempre será negativo. Tá? Já é corrente contínua. E passou o semiciclo positivo. Tá? O semiciclo negativo, ele não passa. Então, isso é um retificador de meia onda. A gente chama meia onda por quê? Porque uma onda completa está entrando. Só sai metade de uma onda, meia onda. O retificador de meia onda, ele só deixa passar o semiciclo positivo. O semiciclo negativo é cortado. Um detalhe, se eu inverto o diodo, eu inverto a lógica. Eu inverti o diodo, agora só passo o quê? O negativo. Olha que interessante, tá? Se eu quiser fazer uma fonte negativa de tensão, eu inverto o diodo, porque eu posso fazer um circuito só com PNP. Se eu tiver um circuito só com transistor PNP, eu posso inverter o diodo e eu vou ter uma fonte negativa de tensão. Ele só deixa passar o semiciclo negativo. Aí aqui vai ser menos, aqui vai ser mais. Tá? Não muda nada. Isso que eu falei, eu exemplifiquei aqui. Ó. Quando o semiciclo positivo aparece, o A fica positivo, o B fica negativo. A positivo no diodo, no anodo do diodo, o negativo está aqui, do outro lado do diodo, por causa da carga. O que acontece? O diodo conduz. Diodo conduz, circula corrente. Tá? Essa circulação de corrente que eu coloco aqui é uma corrente real, porque existe a convencional também explicada em outra aula. Numa daqueles vídeos eu expliquei isso. Ou seja, a corrente vai do menos para o mais, sentido real. Do mais para o menos, sentido convencional. Então, no semiciclo positivo, diodo conduz, tem corrente. Esse lado é positivo, esse lado é negativo. Polarização reversa, ou seja, quando tem o semiciclo negativo, aqui fica menos, aqui fica mais. Ora, se aqui fica menos, aqui fica mais, o diodo não conduz. Se o diodo não conduz, não tem nada aqui. Aqui a tensão na saída é zero, não tem nada, é zero. Por isso, essa corrente contínua ela é muito ruim, ela não é usada.
porque eu fico o mesmo intervalo aqui que eu tenho positivo, o negativo fica zerado. Então, a filtragem dela é muito ruim, ela não é uma fonte boa. Ela funcionava bem para a válvula, mas aqui a gente tem que usar um filtro muito grande para poder manter a tensão mais contínua. E se eu mantenho um filtro muito grande, o filtro consome muita corrente da fonte. Na válvula eu podia ter, porque a corrente era grande, a tensão era alta, né? Agora, no transistorizado, não. Aqui, ó, eu fiz aqui uma outra maneira de conseguir visualizar também. Ó, positivo, no primeiro momento, a corrente alternada. Em cima está positivo, embaixo está negativo. Ora, se em cima está positivo, ele conduz. Tá? Então, passa. Ó. Esse gráfico de cima é a minha tensão que está entrando aqui. Tá? É tensão de entrada. VIN, tensão de entrada. Vout é minha tensão de saída. O que é o VP? VP é o valor de pico. Tá? Também falei numa dessas aulas que eu deixei o vídeo. Valor de pico é o valor máximo que a corrente alternada alcança. Tá? E quando chega o semiciclo negativo? Aqui passa a ser menos, aqui passa a ser mais. O diodo não conduz, há um espaço de tempo aqui. Ó. Há uma lacuna aqui. Ó. 0 volts, ó, aqui nesse caso. Tá? Depois volta para o 1 de novo. Aí, quando volta para o 1, ele deixa passar. Quando volta para o 2, a situação 2, não passa nada. Então, olha a forma de onda na saída. A forma de onda do circuito meia onda é essa forma de baixo aqui. Esse que está em vermelho. Eu tenho o semiciclo positivo e tenho uma lacuna aqui. O que não é muito bom, como eu falei, não é uma situação desejável, mas eu explico porque faz parte do aprendizado.